Vocês hoje, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E é uma palavra que tem queimado no meu espírito há alguns dias. E hoje o Senhor trouxe para que a gente compartilhasse aqui. Eu quero que você fique atento, porque muitas vezes nós viemos aqui e esse é um lugar onde nós viemos para encontrar aquilo que o Senhor traz a nós, mas às vezes nós nos distraímos e acabamos saindo daqui sem levar aquilo que o Senhor realmente quer que a gente leve, amém? Então não se distraia, permaneça aqui e nós vamos meditar um pouquinho na palavra, amém? Hoje eu quero falar com vocês, o tema dessa palavra, se é que eu posso dizer que se é um tema, é o pão da casa. Quantos de vocês aqui têm nas suas memórias aqueles almoços de família, onde reunia-se na casa da avó, da tia mais velha, ou mesmo da mãe, aquele monte de gente, um monte de irmãos, um monte de primos, um monte de gente da família, e aí, às vezes em um Natal, ou às vezes em um aniversário, uma data comemorativa, reunia-se todo mundo, fazia aqueles almoços gigantes, aquele montão de panela, de coisa na mesa. Quantos têm memórias disso? São boas memórias, não são? São essas memórias que muitas vezes hoje, quando a gente já não tem mais algumas dessas pessoas entre nós, mas essas memórias, elas são aquelas memórias que nos fazem voltar ao passado, a esses momentos e repensar algumas coisas, relembrar com carinho, com atenção algumas coisas, não é mesmo? Quantos de nós temos aquelas famílias que todo mundo fala alto ao mesmo tempo, todo mundo pede uma coisa, um pede a água, o outro pede o suco, o outro tá botando na mesa, o outro tá tirando o frango do forno, e quando a gente chega ninguém entende nada, mas ali tá tudo bem, tá todo mundo se entendendo, tá tudo certo. Será que é só a minha, gente? Acho que não, né? A minha é a família de carioca, gente. Carioca fala alto, carioca gosta de abundância, de mesa farta. Gente, almoço em casa de carioca é tenso, mas dá tudo certo no final. Né, Natália? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós temos essas memórias na nossa mente, e quando nós recordamos disso, nós sentimos afeto por isso, nós trazemos coisas boas ao nosso coração, mas também, muitas vezes, esses almoços que começam assim com muita gente, com mesa farta e tudo mais, às vezes terminam em lavação de roupa suja, não é mesmo? Alguém fala alguma coisa na mesa, o outro se sentiu espetado, revido, aí o outro toma dor do outro, e aí começa aquela falação, e aí de vez em quando levanta lá a matriarca, o patriarca lá, intervém lá na situação. Mas não é assim? Mas no ano seguinte está todo mundo de novo na mesma casa, no mesmo lugar, as mesmas pessoas, todo mundo falando, conversando como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? Isso é família, isso é o que a gente faz ao redor de uma mesa. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês hoje. Eu não quero falar de mesa, mas eu quero falar do pão que é servido na mesa. E a igreja é uma grande mesa. Essa igreja aqui é uma grande mesa. A igreja que está ali do outro lado é uma grande mesa. A igreja que está em Taguatinga é uma grande mesa. A igreja que está nos Estados Unidos, a igreja que está na Finlândia, a igreja que está nos países da Europa, em cada lugar que existe uma igreja de Jesus, esse lugar é uma mesa. E nessas mesas são os lugares onde o povo de Deus se assenta, onde o povo de Deus recebe a palavra, onde o povo de Deus é alimentado. E o Senhor levantou igrejas, mesas em todos os lugares, para que o povo dele pudesse ser mantido e sustentado em todos os lugares onde houver um crente. Amém? Então, queridos, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos nesse mesmo ambiente que eu acabei de relatar agora. Nós estamos à mesa, nós estamos sentados em um lugar onde há pão, onde há alimento, onde nós estamos sentados com o nosso irmão do lado, onde nós conversamos, onde nós trocamos ideias, onde as coisas nascem. A mesa é um lugar onde muitas coisas acontecem. Existem mesas que não são de comida, mas existem mesas que são mesas de negócios, de reuniões. Existem mesas onde nós
sentamos com os nossos filhos, educamos, corrigimos, trazemos os ensinamentos, mostramos a palavra, trazemos os princípios. E essa é a igreja. Nós estamos aqui, todos nós, sentados ao redor dessa mesa. E nessa mesa tem pessoas diferentes. Nós frequentamos essa igreja porque essa ou as demais igrejas, né, todos se identificam com uma casa, mas nós frequentamos um lugar aonde nós nos sentimos bem. Mas isso não significa que em todo momento tudo vai estar bem ali. Nós temos pessoas diferentes de nós. Nós temos pastores que lideram sobre nós, nós temos líderes que lideram sobre nós, nós temos regras a cumprir, né? A gente lava a mão para comer, não é isso? Que a gente aprende desde pequeno. Nós temos coisas que nós vivemos quando nós nos sentamos à mesa. E é assim na nossa vida espiritual. É assim na nossa vida espiritual. E nós precisamos entender isso. A analogia da mesa é algo que traz pra gente uma realidade que muitas vezes nós nos esquecemos. Porque nós alimentamos o nosso físico, nós alimentamos as nossas emoções, mas quantas vezes nós deixamos o nosso espírito morrer de fome estando sentado à mesa? Porque nós não queremos sentar à mesa junto com alguém que eu não vou muito com a cara dele, sabe? O espírito não bate. Esse negócio do espírito não bate não é de Deus, viu? Porque se o espírito não bate com o outro, alguém está endemoniado. Ou você ou outra parte. Porque não tem essa de espírito não bater. Dentro de nós habita o Espírito de Deus. Então, se habita em você e habita no seu irmão, tem que bater. E às vezes a gente não quer sentar à mesa, a gente não quer aproveitar da refeição porque o outro está do lado e eu não concordo com o outro. Às vezes eu venho para a igreja virado porque eu tenho que seguir uma regra, porque se eu não chegar na hora, o líder vai às vezes puxar a minha orelha, vai falar: ô irmão, você está atrasado. E aí eu não quero sentar à mesa porque eu não quero ter que ouvir essas coisas, eu não quero me submeter a uma condição que a mesa traz para mim. Mas nós precisamos aprender sobre isso. E a grande questão disso não é a mesa. A gente falou aqui sobre mesa, mas nós vamos falar um pouco sobre pão. E eu quero compartilhar com vocês alguns tipos de alimentos que nós servimos à mesa. Quando a gente está na casa da mãe, quando a gente está nos lugares, né, na nossa família, normalmente a comida que a gente faz em casa, ela é uma comida pensada, preparada, ela é uma comida que tem características pessoais de quem cozinha, não é mesmo? Tem o tempero da mãe, o tempero da avó, tem coisas que são características de quem preparou aquela mesa, que cozinhou, que fez a comida, produziu o alimento ali. E às vezes nós gostamos daquele tipo de comida, às vezes não, mas normalmente o que é servido ali é sempre a melhor comida. Não importa se ela é simples ou se ela é uma comida mais rebuscada. Não estou falando disso, mas é sempre a comida que nós comemos em casa, na nossa mesa, não é a melhor comida? Mas de vez em quando a gente precisa ir a um lugar, quando a gente não tem tempo de cozinhar, quando a gente não tem tempo de preparar a nossa comida, nós precisamos comer em algum outro lugar. E na correria que nós vivemos hoje, isso não é muito incomum não, né? Só que às vezes, quando nós vamos comer em algum lugar, a gente sempre escolhe a opção mais rápida, não é mesmo? O mais próximo da nossa casa, aquilo que vai ficar pronto mais rápido, porque eu tenho que ir embora para casa, porque eu tenho outras coisas para fazer, então eu vou num lugar que a comida fica preparada mais rápido. E assim é na nossa vida espiritual. Quando a gente não está afim de comer aquilo que é servido na nossa mesa, não poucas vezes nós abrimos mão daquilo que tem na nossa mesa e vamos buscar em mesas alheias. Só que, aonde está o problema disso? Queridos, a gente aqui na igreja, a gente é bem tranquilo com isso. Aqui, se você quiser ir visitar a igreja da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, se você quiser ir lá em uma data especial, se você quiser ir lá ajudar a edificar aquela igreja que às vezes está precisando de alguma coisa, você é livre, você pode ir. E muito pelo contrário, a gente não limita, a gente
quando a gente pode, nós como igreja investimos para que você vá em outros lugares, para que você cresça, para que você aprenda também, porque nós não somos os únicos na terra, não. Jesus nos colocou aqui, mas existem variedades de igrejas e todas são do Senhor Jesus, amém? O Senhor é o Senhor de todas. Então o Espírito que está lá, está aqui. Mas sabe qual é o grande problema? Quando eu saio da minha casa para comer de outras mesas porque eu tenho um problema. Essa é a grande dificuldade. E aí a primeira coisa que a gente busca, eu estou aqui, hoje tem jiló. Eu não quero comer jiló não. Eu vou no fast food. Eu vou no fast food. O Marcos gosta de jiló, gente. Acho que é a única pessoa que eu conheço. E aí eu vou no fast food. Eu vou no fast food mais próximo, o que tem bem ali na esquina. E aí o que eu faço? Eu peço um lanche maravilhoso lá, que eu vou ficar feliz, que vai, sabe, aquele lanche bem grandão, aquele combo, aquela coisa cheia de gordura, com um montão de batata, refrigerante. Gente, não estou falando quanto fast food não, tá? Eu também como de vez em quando. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente quer escapar, a gente nunca vai à procura de algo mais robusto. A gente vai para aquilo que vai rapidamente amaciar nossa alma, aquilo que vai rapidamente encher o nosso ego, não o nosso espírito, e a gente está ingerindo comida rápida, comida de fácil manuseio, comida que tem alto teor mortífero, muitas vezes pensando que estamos nos alimentando. Tudo porque a gente não quer se alimentar da mesa que o Senhor colocou diante de nós. E às vezes a gente ainda leva a gente com a gente. Normalmente, quando a gente vai para o fast food, que é o lugar mais rápido, a gente fala, vamos comigo, fulano. Ah, não quero ir sozinho, não. Vamos comigo, irmão. Vamos comigo, irmão. Não, vamos ali. E nesses lugares, gente, mais uma vez, está nada contra, não é pecado. Vão, podem ir aonde vocês quiserem. Só cuidado. Só que, às vezes, a gente leva alguém, chega lá, é uma alegria, uma comunhão, uma coisa que às vezes não é tão santo, porque às vezes quando nós estamos dispostos no nosso espírito a comer porcaria, é porque a gente já está se desviando daquilo que é certo. E quando nós levamos mais alguém, nós arrastamos pessoas conosco para longe da mesa do Pai. E isso é um problema. Isso é um problema, porque chegamos lá, a gente se alimenta às vezes do outro irmão. A gente fatia o irmão na mesa. A gente joga o sangue dele na mesa. E a gente, fala mal do outro. A gente, não, eu não concordo com essa regra que tem lá na igreja. Eu não concordo porque eu não sei porque o pastor botou oração meia hora antes do culto. Porque é domingo. Não, mas eu também não concordo porque não sei o que. Ai, porque o louvor deveria ser assim. Querido, se você quer ir comer uma comida rápida, pode ir, mas cuidado. Não leve o seu irmão, porque além de você responder por você, você vai responder por ele. Porque a comida saudável, Deus nunca deixou de colocar na mesa. E você tem acesso. As portas estão abertas, você come se você quiser. E aí, tem uma outra mesa. Às vezes a gente não vai no fast food. Às vezes a gente vai num restaurante renomado. Não é mesmo? Não vou no dogão da esquina não, mas eu vou no restaurante chique. E aí no restaurante chique a gente muda um pouquinho. A gente não chama todo mundo, a gente chama 3 ou 4. A gente às vezes vai numa data especial, comemorativa. E aí às vezes a gente escolhe a dedo as pessoas que a gente vai. A gente muda até a nossa veste, não é mesmo? Você não vai de qualquer maneira de chinelo lá num restaurante chique francês. Você não vai arrastando chinelo, né? Não, você se ajeita bonitinho e você vai. Só que lá, nesse lugar, é uma mesa também. E às vezes lá, só que lá o cardápio é restrito, as porções são menores. Você tem que se comportar em um ambiente onde talvez nem seja tanto o seu ambiente, mas você está lá, você tem que fazer uma pose e fingir que você está adaptado naquele meio ali.
E às vezes você vai para agradar alguém, às vezes você nem vai porque você quer ir, ou às vezes você vai porque você fala assim, ai, estou cansado, eu mereço. E você vai. E não tem nada de errado. Porém, você vai, senta a essa mesa e você volta muitas vezes ainda faminto, muitas vezes desgastado, porque às vezes você deixou lá no caixa daquele lugar lá a metade do seu salário todinho e não se alimentou assim, ainda assim não se alimentou como você deveria ter se alimentado. E quando você volta, frustração. Ai, me arrependi. Da próxima vez não vou. E a gente acaba indo, né? De novo. Mas nessa mesa, apesar de um pouco mais bonita e arrumada, ainda assim há problemas nessa mesa também. Muitas vezes as conexões que a gente faz nessa mesa são conexões fracas. Não há conexão com o Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos com pessoas que a gente nem tem afinidade, que não fala a mesma linguagem que a gente, que não acredita nas coisas que a gente acredita, só que a gente está lá, simplesmente porque a gente não quer comer da mesa que nós temos todos os dias preparado diante de nós. Então, eu me submeto a outras coisas. E aí, a gente sai de lá, às vezes, ainda vazio, ainda faltando algo, e às vezes comparando, o pior, comparando, eu paguei tão caro, foi tão assim, fui com fulano, mas eu preferia a comida da minha mãe, da minha avó. Ainda a gente ainda compara. Ei, querido, não saia do lugar que o Senhor te colocou. O Senhor puxou uma cadeira e convidou você para assentar em uma mesa. E se Ele fez esse convite para você, e se você tem um lugar para sentar, se alimentar e comer, valorize este lugar. A congregação que você está, a igreja que você vai, é o lugar que o Senhor te chamou para estar. A comida que você recebe ali, o líder que você tem, o pastor que você tem, você merece, querido, o Senhor te conhece. Ele te chamou para estar ali. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Se você está aqui, o Senhor te trouxe, amém? Então, querido, aceite isso. Nós não escolhemos a família que nós nascemos, não é mesmo? Muitas pessoas falam assim, falam essa frase com peso. A gente não escolhe a família que nasce. Ei, querido, a gente não escolhe mesmo, mas aquele que sabe escolher infinitamente melhor que nós, escolhe. E nós estamos aonde estamos, porque Deus nos colocou, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja na mesa onde for o Senhor te colocou, você está lá, porque Ele sabe o que é melhor para você, amém? Então coma daquilo que está lá, se alimente. O Senhor não vai te colocar em pasto seco. O Senhor não vai te colocar em lugares aonde você vai comer morte, onde terá morte na panela. Não, o Senhor vai te colocar em lugares aonde Ele sabe que o seu espírito vai ser vivificado, erguido. Então não reclame. Agradeça a Deus. Ai, pastora, todo domingo é uma lapada. Amém, Senhor. Glória a Deus. Depois que você estiver bem lisinho, aí Jesus vai derramar o óleo. É assim mesmo. Aí vai curar. É assim mesmo, cada fase é uma fase. Tem dia que você come na sua casa, tem dia que a sua mãe, né, no almoço de família, como eu falei, sua avó, faz aquela mesa com gostinho de vó, tudo bem bonitinho, decorado. Mas tem dia que tem o arroz, o feijão, o pão, o café com leite, e você não morre de fome. Você morre de fome se você comer isso? Não, você não morre de fome. Muito pelo contrário, é a maioria das coisas que a gente come durante a nossa vida, todos os dias. Mas é isso que nos mantém de pé. Não é aquilo que você vai lá buscar porque você não quer comer aquilo que o Senhor quer te dar. E que às vezes você ouve, um eis que te digo. Você ouve, você vai vencer, você é escolhido. Sim, tudo isso. Mas você tem uma mesa e uma casa onde você tem responsabilidade, e você precisa estar ciente disso. Deus vai fazer, Deus vai te levantar, mas a partir da sua obediência.
e da sua submissão, sujeição à sua família. Sua família de carne e sua família da fé, seus líderes. Ah, a pastora está pregando para puxar sardinha. Gente, eu não preciso puxar sardinha para lugar nenhum. Eu não sou dessas, graças a Deus. Eu não preciso, porque quem te convence não sou eu. Se você está aqui hoje, eu tenho a maioria das pessoas que está aqui. Eu nunca falei assim, vem para cá. Ou sei que nenhum dos pastores dessa casa fizeram isso. Vocês chegaram aqui porque vocês ouviram um direcionamento. E é assim em todos os lugares. Seja fiel, querido, à voz que te chamou, ao Espírito Santo, ao Deus que te chamou. Não a mim, você não deve nada a mim. Mas se Deus te colocou, seja naquele lugar que Deus te colocou uma bênção. Seja um filho que se assenta à mesa e contribui e está ali do lado do outro, somando com o outro, ajudando nos preparativos, trazendo aquele que às vezes está doente, não consegue sentar e se alimentar, trazendo para o lado, colocando ali e falando, eu te ajudo. Igual criança, quando a criança é doente, a gente tem que dar a comida na boca com a colherzinha, não é isso mesmo? Pais e mães, é assim. Eu estou na mesa e eu vou ser servido. Olha a mesa que nós lemos aqui, Jesus, a última ceia. Vocês viram o relato? Jesus vai, manda os discípulos arrumar a ceia, e aí Jesus vai, parte o pão, o vinho lá e distribui, e aí Jesus lança. Um de vocês, aquele que mete a mão comigo na mesa, vai me trair. Oh, confusão na mesa. Quem vai trair? Eu? Não, eu não sou. Não, eu também não. Não, eu não sei. E aí? Aí os discípulos ficam alvoroçados. Mas aí Jesus traz o ensinamento. Jesus fala, olha, sejam humildes. Sejam servos, porque enquanto eu estive aqui com vocês, eu servi vocês. Eu ensinei vocês o caminho da humildade, eu lavei os pés de vocês, eu estou agora aqui servindo vocês. E vocês, se quiserem ser o primeiro, sejam os últimos. Sirva aqueles que estão assentados à mesa. Viu, queridos? A mesa de Jesus também tinha essas coisinhas. Não é só na sua família, não é só na sua igreja, não é só na nossa casa, não. Tinha também. Você prestou bem atenção na leitura do texto? E isso aqui, ó, logo antes de Jesus morrer. E tem a mesa do nutricionista. A mesa do nutricionista é aquela mesa linda, maravilhosa, onde tudo é balanceado. As porções são as porções de acordo com o seu peso, sua altura, suas medidas, não é mesmo? Pouco de tudo. 0 açúcar, 0 glúten, 0 sei lá mais o que, e tudo saudável, e não sei quanto de vitamina, não sei quantos por cento. Gente, nem sei falar essas coisas. Mas não é? Não é? Cara, quando a gente vai na casa de um nutricionista, a gente vê tudo muito bonitinho. E é legal isso, eu não estou falando... E isso é o certo, viu? Isso é o certo. Se alimentem bem. A mesa do nutricionista é a mesa... que não é a mesa trivial. Não é a mesa trivial. Ele vai lá, ele prepara, ele mede, ele pesa tudo, e ele prepara de forma saudável. Mas só que você come aquela comida 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, você já está assim, ó. Ai, não aguento mais. Não é mesmo? Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. A gente come com consciência de que a gente precisa. Mas existem comidas mais gostosas, não existem? Vamos ser sinceros, não vamos mentir na casa do Senhor. Mas é uma mesa que tem coisas boas e a gente precisa do que está ali. Só que você precisa, às vezes, você fala assim, não, vou sair um pouquinho aqui, vou dar uma escapada. E mesmo assim, essa mesa tem problemas. Porque o pão dessa mesa perde a atratividade. O pão dessa mesa, ele se torna rotineiro. O pão dessa mesa, ele é um pão que nem sempre ele vai alimentar o seu físico. Mas vocês sabem que a comida, ela está ligada às emoções, não sabe? Por isso que as nossas memórias das mesas da nossa família são tão boas. Às vezes a gente sente até o cheirinho, né? A gente consegue relembrar e sentir até o cheiro. É por isso, porque a mesa também, o pão que está na mesa está ligado às nossas emoções. E esse tipo de mesa, muitas vezes, não toca nas nossas emoções. Não toca no nosso espírito, não preenche a nossa alma.
Mas sabe, queridos, o Senhor é aquele que te conhece. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que o outro precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que cada um de nós aqui precisa para estar de pé. E é por isso que Ele é Pai. Ele é Pai. Você pode ter 10 filhos, não é mesmo, pais? Todos são diferentes. Não gostam das mesmas coisas, não praticam as mesmas coisas, não têm os mesmos sonhos e desejos, não tem. Mas o pai, ainda que ele tenha 10 filhos, 20 filhos, ele vai sempre procurar agradar a cada um em alguma coisa que aquele filho gosta. Ele vai procurar dar um tratamento especial para aquele filho em alguma área. Ele pode não conseguir fazer tudo, mas ele vai tentar fazer algo que agrade aquele filho, que toque no espírito dele, que toque na emoção dele, porque isso cria vínculos. E assim Deus é com você. Se você está sentado aqui, você pode não gostar todos os dias do alimento que você come, mas o Senhor está te chamando e Ele vai te dar aquilo que o seu coração precisa, aquilo que a sua alma deseja. Ele quer criar vínculos com você ao redor da mesa, junto com seus irmãos. Nem sempre a palavra vai alimentar você, mas o seu irmão vai ser alimentado. Mas aí você espera, porque no próximo culto, nas próximas reuniões, na próxima vez que você for ao PG, no próximo café de novos membros, chega a sua vez, querido. Isso aqui é um ambiente coletivo. Casa é assim. Casa é assim. E a questão é que muitas vezes nós rejeitamos tudo que há na mesa que está diante de nós, o alimento que é servido, a pessoa que fez aquilo, que preparou aquilo, o local aonde a mesa está colocada, porque nós tiramos os nossos olhos do que é essencial. Você pode ficar sem tomar banho, você pode ficar sem cortar o cabelo, você pode ficar sem uma série de coisas, mas você pode ficar sem comer? Comida é a primeira necessidade básica do ser humano. Você não pode ficar sem comer. Você não pode. E às vezes a nossa atitude é essa. Nós saímos do nosso lugar, onde tem a primeira coisa que você precisa, que é o alimento para o seu espírito, que é o fundamento, que é a palavra, que é o alinhamento do céu que você precisa aprender. Nós saímos desse lugar e nós vamos para outros lugares, porque nós não achamos bonito, porque nós não achamos interessante, porque a gente não concorda. Queridos, estude, se capacite, aprenda com quem é mais capaz, como eu disse agora há pouco. Vá em outros locais, conheça, faça cursos, mas nunca esqueça que você tem um lugar para voltar. O Senhor chamou você e te plantou em um lugar. Você tem um lugar para voltar. Muitos de nós às vezes moramos em uma casa que tem uma despensa cheia, mas nós vamos para a rua nos alimentar mal, porque a gente não quer preparar as nossas próprias refeições. O nome disso é preguiça. Ah, pastora, mas eu vim para a igreja, agora eu tenho que ser servido. Não, querido, não é assim não. Tem dias na sua casa, lá em casa é assim, tem dias que eu cozinho, tem dias que é o meu esposo que cozinha, agora os meninos estão aprendendo, tem dia que eles mesmos cozinham. Por quê? Porque é uma casa. Tudo tem que funcionar. Tudo é interligado. Chega um momento que os pais cozinham para os filhos, mas chega um momento em que, quando a vida exige, os filhos já precisam aprender. Você ensina, você passa o ensinamento. E às vezes a gente não quer fazer a comida para servir o outro. Nós queremos ser sempre servidos. Nós temos preguiça. E aí a gente come porcaria. Muitos de nós nos alimentamos mal porque preparamos refeições que às vezes são ótimas refeições, mas só que a gente não sabe manusear.
Muitos de nós não sabem manusear a palavra. Muitos de nós não lemos Bíblia. Muitos de nós não comemos algo robusto porque a gente não tem afinidade com a palavra. Não temos afinidade com aquilo que nos sustenta. Do que adianta você ter um pacote de arroz em casa se você não sabe nem por onde começa a fazer um arroz? Você comprar a melhor carne, sei lá, a melhor coisa que tem e você não saber preparar aquilo. Falta de conhecimento. Você precisa conhecer, você precisa buscar ser alguém que também vai ser um auxílio na mesa do Pai. Você precisa conhecer. Muitos de nós nos alimentamos mal porque o nosso foco está no paladar, não está na nutrição. Eu só quero ouvir que Jesus me ama. Eu só quero ouvir. O louvor tem que cantar. Me ama, Ele me ama. Sim, querido, Ele te ama. Mas sabe por que Ele te ama? Porque Deus um dia abriu mão do seu único filho e mandou Ele para a terra. Ele se fez homem como o mais baixo escravo e Ele morreu por você. Sabia disso? Então, querido, não seja seletivo. Seletividade alimentar está ligada à desnutrição. Daqui a pouco você está desnutrido. Você só quer comer o mel, meu filho. Vigia. Porque às vezes a gente vai experimentar um copo de boldo. Quem já tomou? A mãe, dor de barriga, mal-estar. A mãe, toma, meu filho, um copão de boldo. Não, eu não quero. Engole, tampa o nariz, bebe água atrás, toma. Vai ficar bom. É assim, querido. Não é sempre que é bom, não, que é gostoso, não. Não seja seletivo. Muitos de nós nos alimentamos mal porque a gente compara a comida que a gente tem em casa com a comida do chefe. E a comida do chefe, ela pode ser mais gostosa, mas ela não está na nossa mesa todos os dias. Porque quem está todos os dias na nossa casa cozinhando é um ente querido nosso. O chefe é distante, ele tem um negócio, ele cozinha porque aquilo é o restaurante dele, é aquilo que sustenta ele. Ele não tem compromisso com você. Quem faz a sua comida, quem prepara a palavra, quem ora, quem jejua, quem paga o preço, quem limpa a igreja, quem acende as luzes, quem capina, quem está fazendo tudo aquilo é aquele que é comprometido com você. Não desvalorize aquilo que você tem na sua casa. Não desvalorize. Muitos de nós nos alimentamos mal porque andamos em casas alheias. E nas casas alheias você come o que é oferecido. E muitas vezes você come comida de oferenda. Sabia que tem mesas que são mesas de oferenda que você faz pactos, que você pactua com Satanás, com o diabo. Que isso, pastor? Uai, querido, olha para a história. Não precisa muito, não. Vê algum filme de guerra, algum filme desses antigos, que você vai ver a maioria das mesas dos reis, de pessoas, tinham comidas oferecidas, feiticeiros que cozinhavam, e era através da comida que aqueles reis faziam pactos, que aqueles reis tinham interesse de ganhar uma guerra, de alguma coisa assim, e era um alimento de pacto, de aliança errada. Às vezes, você come bolota como filho pródigo, porque você deixou a casa do pai e foi comer a comida do porco. E não precisa. Muitos de nós somos indisciplinados. Às vezes, a comida que tem no prato é uma comida simples. Mas às vezes a mesa foi colocada com carinho. Às vezes a louça, o talher que você comeu sobre ele, o copo que você tomou foi pensado com carinho. Alguém organizou, alguém botou uma toalha limpinha, lavada, cheirosinha. Alguém limpou a cadeira que você ia sentar. E porque você olhou o que está sendo servido, você não valorizou as demais coisas. Ei, querido, isso é desprezo. Não seja assim. Mas também quantos de nós sobrevivemos? Porque às vezes, mesmo quando a gente não admira o cardápio,
Mesmo quando a gente sabe que não é o que a gente quer, não está tudo 100%, mas nós dizemos, não, eu sei que isso aqui foi preparado com cuidado. Eu vou me sentar aqui. Eu vou honrar quem fez. Eu vou amar quem cuidou. Eu vou amar quem dispensou tempo. Muitos de nós também sabemos fazer isso. E você, querido, eu sei que você está nesses muitos aqui, que amam, que cuidam, que sabem que aonde você está é o lugar de cuidado. Quem está cuidando de você é aquele que Deus te colocou para cuidar. Você é um privilegiado. Está na hora de valorizarmos o prato que comemos. Quantos já ouviram a mãe, a avó, alguém falar assim: eita, fulano, não cospe no prato que comeu? Já ouviram essa expressão? Está na hora da gente valorizar o prato que a gente come. Está na hora de reconhecer que se tem pão, se tem alimento, se tem mesa, é porque tem casa. É porque alguém construiu essa casa. É porque alguém pagou o preço. Alguém paga as contas. Alguém se levanta todos os dias para organizar, para fazer algo por você. E eu não estou falando disso aqui não, filho. Isso aqui é uma estrutura física. Estou falando daqueles que cuidam do seu interior, do seu espírito. Está na hora da gente valorizar o prato que a gente come. Está na hora de abrirmos os olhos para a realidade do mundo e entender que ainda há muitos pródigos lá comendo bolota. E é nossa responsabilidade buscar aqueles que estão lá sozinhos, se alimentando de porcaria porque nem conhecem Jesus. E você está sentado comendo daquilo que Ele te serve. É sua responsabilidade. Ei, você cresceu, você amadureceu, você não é mais imaturo. Você saiu de menino, deixou de tomar leite e agora você come comida sólida. Isso significa que você cresceu e você pode trazer mais um. Isso significa que você tem condições de falar para mais um que Jesus Cristo cura, que Ele salva, que existe uma mesa para Ele, que essa é uma casa de abrigo, de amparo, da mesma forma que você foi abraçado, amparado e que você chegou aqui. Está na hora de aprendermos sobre o que é necessário para sustentar o nosso espírito e esquecer aquilo que só enche a nossa barriga, só infla o nosso ego, só dá volume. Está na hora da gente prestar atenção naquilo que enche o nosso espírito, que nos nutre de dentro para fora. Gordura não nutre a gente. Gordura a gente vê aqui fora, a gente come e vai inchando, mas não é nutriente. Está na hora da gente perceber isso. Está na hora de assumirmos a mesa da nossa casa para preparar alimentos saudáveis. Saudáveis para aqueles que chegam, para aqueles que já estão, que chegaram antes de você e que um dia serviram você. Sirva aqueles que já te serviram. Está na hora de entrarmos na Bíblia, mergulhar de cabeça na Bíblia. Entender as nossas responsabilidades, forjarmos as nossas espadas, pegar as nossas espadas, ir para a guerra, cuidar da casa. Servir a nossa mesa, elaborar os melhores cardápios. Sabe o livro de receita da avó? O livro de receita da avó tem lá cuca de chocolate, bolo não sei das contas, empadão não sei do que. Aí você lê a receita e você fica assim, deve ser bom, ai, deve ser uma delícia. Ei, querido, você pode cozinhar agora. Pega a receita e faz você. O que Deus te deu? O que Deus colocou na sua mão? Quais são os ingredientes que você tem aí? O que você carrega? Farinha, unção. Você carrega alegria, vinho do Espírito Santo. Você carrega cura. Você carrega bálsamo. Você carrega coisas que o Senhor te deu para você preparar fortalecimento, alimento para os que estão do seu lado. Não deixa na receita não, traz para a mesa, vai para o fogão, mete a mão na massa e faz aquilo que você foi chamado para fazer. Dá trabalho, queridos, claro que dá trabalho, mas você quer ter uma família sem alimentar sua família? Como assim? Se você tiver um bebê e você não alimentar esse bebê, ele morre em poucos dias. Como assim? Você quer estar aqui sendo servido eternamente e não quer alimentar? Ei, querido, aprenda a cozinhar, querido. Aprenda a fazer com aquilo que Deus te deu as melhores coisas, a servir da melhor forma.
Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de pais se levantarem. Tá na hora da gente fazer algo extraordinário pro reino de Deus. Tá na hora da gente parar de viver de migalhas. Migalha é o que tem debaixo da mesa. Na mesa tem refeição, na mesa tem pratos, na mesa tem coisas gostosas, na mesa tem vinho, na mesa tem água. Para de comer as migalhas, porque migalha é o que cai no chão. Você tem um lugar à mesa. Você tem um lugar à mesa. Para de se comportar como um coitado. Você não é coitado. Eu sou pós-cinza. Mentira! E você sabe que você não é pós-cinza coisa nenhuma. Você é filho amado do Pai. Você foi comprado. Você acha que o sangue de Jesus comprou a pós-cinza? Assoprar? Sumiu? Não, querido, isso é desculpa. Se levanta, se coloca no lugar que Deus te chamou e assuma a sua posição. Ei, eu vou edificar essa casa. Ei, eu vou trazer comida. Ei, eu vou adoçar a vida do meu irmão. O meu irmão está doente, eu vou orar. O meu irmão está triste, eu vou ministrar sobre ele. Eu vou levar o meu irmão para a gente ir ali, dar umas risadas. Querido, não seja egoísta. Sabe o que acontece? Quem come demais também e não faz nada, engorda e morre. Engorda e morre. É a tendência. Não estou fazendo bullying, não estou falando nada. Tudo hoje cancela, né, gente? Mas não é não, meu irmão. Rodrigo é médico, o Rodrigo sabe. Uai, gente, é isso. Se você come e você não faz nada com aquilo que você comeu, você precisa se exercitar. Você precisa fazer alguma coisa. E a título de informação, existem pesquisas que falam que pessoas que ajudam os próximos, que oferecem algumas coisas, fazem trabalhos sociais e ajudam os próximos, essas pessoas, elas vivem mais, elas são mais felizes. Ei, querido, imagina se isso é uma pesquisa de fora, imagina dentro, o que você está fazendo? Está na hora de ser grato pelo aquilo que temos. A gente não ensina nossos filhos todo dia? Desde pequenininho, ora filhinha, agradece Papai do Céu. Papai do Céu, obrigado pela comidinha, amém, não é? E você, é grato pelo que você tem? Às vezes a gente ensina o nosso filho, agradece pela comida, menino. Aí você reclama, mas que coisa, o salário não sai, não sei o quê, sei lá mais o quê, o carro tá quebrado, a farmácia, não sei quem. Querido, que ensinamento é esse? Seja grato. Porque o Senhor está te sustentando dia após dia. Mesmo quando você não percebe. Mesmo quando está doendo. Mesmo quando não tem as coisas que você gostaria. Mas Ele está te sustentando. Seja grato. Seja grato. Seja grato por aquilo que você tem. Goste ou não, você tem. Tem gente que tem um carro... mais ou menos, tem gente que tem um carrão e tem gente que tem um carro velho. Não importa. É tudo carro. Tem sua diferença. Tem sua diferença, mas você não anda e vai para todos os lugares com ele? Então seja grato pelo aquilo que você tem. Uma hora chega a bênção maior. Uma hora você consegue, mas seja grato. Não desfaça daquilo que você tem. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor nisso, pensai. Filipenses, capítulo 4. Se coloca de pé.